primeiro, vamos fazer uma coisa, vamos respirar fundo. Vamos deitar fora. O que é que vocês fizeram lá para dentro? O que é que vocês deitaram cá para fora? E não só. E o ar todo, todas as coisas que não são. Não é? E o que é que lá ficou dentro? Oxigênio. Então significa que aqui neste balão, não é? É como se nós estivéssemos num grande balão, é que nós temos ar lá dentro e que nós inspiramos e expiramos e dentro deste balão. Como é que se chama este balão aqui à volta, em cima? Atmosfera. Atmosfera. E a atmosfera é protegida pelo quê? A camada do ozono. Camada de ozono. Mais. O que é que nós olhamos para o céu e vemos? Nuvens. O que é que as nuvens fazem? Fazem um efeito especial, que é o efeito de... Fazem o efeito de estufa. O que é o efeito de estufa? Então, quando nós temos as nuvens, não é? O sol entra, bate na terra, a terra reflete, bate nas nuvens e torna a vir para a terra. O que é que faz? Faz com que aqui dentro das nuvens e da atmosfera fique um clima diferente. Primeiro, é protegido porque há muitos gajos que se vão embora, não é? Depois, os que conseguem entrar ficam aqui assim. E por isso, aqui assim, este ambiente fica mais moderado. Nós conseguimos, por isso, viver, porque senão era muito calor, muito frio, morríamos com os raios. E agora, vamos pensar como é que funcionam as plantas. Primeiro, as plantas comem o quê? Nutrientes, ok? Elas comem terra. Comem a terra. Sim. Se elas comessem a terra, aos anos que elas cá estão, ainda existia terra. Não. Elas já tinham comido tudo. Então o que é que elas comem? Vocês disseram aí que elas bebiam água. Sais minerais que estão aonde? Na terra. Estão na terra, mas depois as plantas só conseguem absorver se elas estiverem na água, dissolvidas. É mais ou menos como o nosso estômago. Nós comemos as comidas muito complexas, o nosso estômago divide-as em bocadinhos pequeninos e por isso depois nós somos capazes de absorver. A mesma coisa sucede na terra. A terra transforma os nutrientes, põe-los de uma forma muito simples, corta-os um bocadinho e depois a seguir põe para a água. No momento em que está na água é quando as plantas conseguem fazer o quê? Absorver. Muito bem. Portanto, o que é hidroponia? Hidroponia, nós não temos terra, nós só temos água e temos os nutrientes na água. Só preciso pegar um pouco de hortelã lá em cima. Como isso aconteceu? Essa hortelã cresce rápido. Se não cuidar dela direito, ela pode cobrir tudo que estiver no caminho. Planta plantas, planta alegria, planta esperança. Temos a estufa que dá uma proteção à planta. Nós aqui controlamos ou influenciamos todos os fatores de crescimento da planta. Damos-lhe a luz, no verão, por exemplo, metamos a estufa por fora, damos o arejamento, controlamos a umidade, se tem muita umidade arejamos mais ou menos, controlamos a parte nutritiva, aquilo que elas comem, controlamos o número de regas que sucedem, portanto nós aqui controlamos ou influenciamos todos os fatores, excepto o quê? O que elas são realmente. Nós damos-lhe as condições para elas se desenvolverem. E elas depois, se forem boas, vão se desenvolver. Se não forem, não se desenvolvem. Nós não alteramos nada. Está bem? Por isso é que damos as condições, elas vão estar bem. Nos tabuleiros e vêm as plantinhas assim. Nós agarramos nestas plantinhas e pomos com o espaçamento que consideramos ótimo para elas se desenvolverem, pomos dentro do buraco. A solução é posta vem desde o início da bancada, como elas estão ligeiramente inclinadas, vem até cá abaixo, e depois a seguir vai para estes tubos que são recuperadas e depois vai toda junta e volta para aqueles depósitos lá de dentro. E isto é o quê? Que planta é esta? Agrião. A hortelã está aqui no chão. É, exatamente. Então, aqui assim, todas as semanas nós plantamos, todos os dias nós colhemos. Está bem? Por isso isto tem uma grande rotação. Raiz com caldo, folhas sob a brisa, a verdejar na primavera, dá flores no verão, frutos vai dar. Quem planta plantas, planta alegria, planta esperança.
chamo Gonçalo Alves e a estufa é de uma empresa chamada Jasmine Pérola. Há quantos anos trabalha nesta área e nesta estufa? Ano de construção. Olha, ano de construção 2013. Que plantas cultiva na estufa? Então já vimos, diz-me tu, o que é que viste? Tomateias. Tomateiras, mas esta era assim só uma que é que está ali perdida. Agrião, agrião, nabiça, alface, coentro e aqui assim é o quê? Esqueci-me. Hortelã, muito bem. Mais. Que nutrientes as plantas precisam? Olha, precisam de todos os nutrientes que nós praticamente também precisamos. Mas precisam muito, por exemplo, de azoto. Azoto, elas precisam muito de azoto. Elas são muito golosas de azoto. Todas as plantas. De onde é que ele vem? Não sei. Da terra. Vem do ar. Do ar e da terra. Depois vem das fermentações, por exemplo, da matéria orgânica, dos estrumes. Por isso é que se põe o estrume na terra. É muito por causa do azoto. E depois tem fósforo, potássio. E depois tem todo um conjunto. Estes são os três principais. E depois tem todo um conjunto de secundários. E depois tem outros que ele precisa de muito pouca quantidade. Está bem? Por exemplo, como o ferro. Todas as plantas precisam dos mesmos nutrientes? Como leque de nutrientes, sim. Como variedade, sem dúvida. Agora, podem precisar de mais de uns do que de outros, conforme também a altura que elas estão. Se elas, por exemplo, estão a começar a crescer, precisam de mais de uns. Depois a seguir, quando elas estão em flor, precisam de mais de outros. E depois estão em fase do fruto, ainda precisam mais de outros. Por isso nós aqui, para equilibrarmos um bocadinho a estufa, temos só folhosas. De onde vem a água que é utilizada na estufa? Nós temos um furo e temos o poço de onde vamos buscar água para abastecer. Porque isto tem uma grande variação da quantidade de água que nós consumimos. Aqui assim nós gastamos muita água, mas só gastamos muita água porque temos muitas plantas, muitos milhares de plantas aqui estão. E por isso, mas se estas plantas todas estivessem na rua, nós gastaríamos mais 70% de água. Que cuidados especiais estas plantas devem ter? Todos. É a maior dor de cabeça que existe. Porque eu, por mais, se eu perguntar se tens fome ou se tens sede, tu podes-me responder, não é? Agora, se eu perguntar às plantas, elas não me respondem. Só quando eu os começo a ver assim, ficarem assim. Quais os insetos importantes para o desenvolvimento destas plantas e quais os prejudiciais? É assim, nós aqui assim, há culturas em que são precisos insetos para fazer polinização, mas isso é só se tivermos flor. Nós aqui, como trabalhamos especialmente com as partes das folhas, nós não queremos, vamos apanhar a planta antes dela ter flor e por isso não temos o fruto, portanto não temos cá os polinizadores. Mas, por exemplo, temos aqui assim, por exemplo, a vespa. O que é que a vespa vem aqui fazer? Às vezes temos aí problemas com as vespas. Elas vêm comer as lagartinhas. Elas picam as lagartas, põem-nas a dormir e depois comem-nas. Não é? É giro se não encontramos um enxame. É o piolho das plantas. Temos a tripes, que é um insetozinho muito pequenino. Olha, estás a ver aqui este pontinho aqui pequenino? Ele é assim deste tamanho. Epá, mas que é um chato, caraças, muito mauzinho. Porque ele pica as plantas, nomeadamente as alfaces, pica, e depois tudo o que é as outras doenças entram por essa porta. Não é? Porque as folhas estão protegidas, a planta está protegida contra essas coisas. Agora, se lhe arrombou a porta, depois através dali entra tudo o que é mau. Que produtos são colocados para combater pragas e doenças? Ainda há pouco dissemos. Quais é que eram? Vocês ouviram? Quais eram que eram os produtos utilizados? Diz. Óleo vegetal, que é o quê? Óleo vegetal é o quê? Para fazer batatas fritas. Mais? Água oxigenada. Serve para quê? Para desinfetar. Mata o quê? Fungos e bactérias. Mais? Açúcar. Mais alguma coisa? Sim. Temos o detergente, que é muito importante, porque limpa as folhas e faz com que os insetos não se consigam agarrar.
Está bem? Estes são os 4 produtos que nós mais utilizamos. Não utilizamos químicos. Olha, essa é uma pergunta muito gira. Para atacar fungos Mas ou depois para atacar misturam insetos. tudo. Diz? Mas depois misturam isso tudo. É tudo feito, são entre aspas, misturas feitas próprias para aquilo que se quer. E que nós utilizamos. E com isso, é tudo em pequenas quantidades, mas como os insetos, se nós os atacarmos no sítio certo, eles também são sensíveis. Não é? Assim conseguimos controlá-los sem fazer mal às plantas e sem fazer mal às pessoas que comem estas plantas. Olha, é muito variado. Tudo depende da variedade, da época do ano. Por exemplo, chegamos a ter aqui ciclos de 4 semanas em pico de verão, como chegamos a ter ciclos das mesmas plantas de 12 semanas no inverno, porque temos muito menos luz, muito menos temperatura, portanto é uma variedade muito grande de tempo. As plantas que têm, qual é a que cresce mais rápido? A que cresce mais rápido? Nabiça. Nabiça ou mesmo a alface. Ser aprendiz de meio natureza é uma coisa que dá muito trabalho e que nos obriga todos os dias a andar aqui a trabalhar. Sempre a ver, sempre a explicar, a perceber. O que mais gosta do seu trabalho? É desta área técnica, ou seja, de termos esta abrangência toda destes conhecimentos todos que tu tens de ter. Desde a física, da química, da biologia, de tudo aquilo que tu possas pensar, aqui assim está sempre a interagir. Isso é giro. Isso é muito aliciante. E todos os dias é diferente. Ontem. Se quisermos ter uma mini horta hidropónica na escola, o que devemos fazer? Olha, é muito simples. É que é mesmo muito simples. Basta terem alguns tubos onde possam pôr as plantas e ter uma solução que possa passar. Um tubinho, basta ser se calhar um tubinho daqueles do ar dos aquários, não é? Ou então uma bombinha daquelas da água dos aquários, também faz uma circulação, para poder levar a água para as plantinhas, e um programador muito simples. É muito fácil vocês poderem ter hidroponia lá na escola. Obrigada por nos esclarecer. Até breve.